Boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesta noite nós vamos estar compartilhando e meditando um pouquinho sobre algo que todos nós buscamos com, com bastante veemência, mas na maioria das vezes não conquistamos por completo, que seria a nossa liberdade. Então vamos meditar um pouquinho primeiro o que é liberdade. Porque muitas vezes nós confundimos muitas coisas. E o que seria realmente ser livre? Há um grande engano em relação à liberdade, que na maioria das vezes nós pensamos que ser livre é nós podemos fazer tudo aquilo que nós achamos que é certo, ou até mesmo aquilo que seja errado, mas isso não é liberdade. Liberdade não é você poder fazer tudo o que você quer, porque nem tudo que nós queremos fazer faz bem para a nossa vida, seja espiritual, seja física. Então, isso não é liberdade. Então, realmente, o que é ser livre? E a frase que nós vamos estar meditando hoje, nesta noite, é a seguinte, que diz assim, ó: não é livre quem não obteve domínio sobre si mesmo. Então essa frase ela diz praticamente tudo, né? Sobre a questão da liberdade, que está dizendo que não é livre aquela pessoa que não tem um domínio sobre si. Porque, como eu falei antes, liberdade não é nós fazermos tudo aquilo que queremos fazer, mas sim nós temos um domínio sobre nós mesmos. Por que essa questão de você ter domínio sobre você mesmo vai te dar liberdade? Porque a liberdade, na verdade, é nós não estarmos presos a nada nem a ninguém. Então vamos falar um pouquinho dessas prisões que nos aprisionam, que muitas das vezes nós nem notamos. Por exemplo, como nós vemos algumas coisas bem gritantes, que muitas pessoas estão presas e não se apercebem disso. Por exemplo, vou dar três pontos, no caso, três motivos seriam religião, política e futebol. Por que eu falo dessas três coisas? Porque se você já parou para pensar, são assuntos que nós não queremos nem discutir. Não tem uma frase que diz que religião, política e futebol não se discute? Por que não se discute? Porque muitas vezes as pessoas não aceitam um pensamento diferente daquilo que você pensa, porque na verdade estão presas a uma religião, estão presas a coisas que muitas vezes elas nem entendem porque estão presas. E isso são coisas grandes e muito fácil de acontecer. Como nós vemos às vezes briga por causa de religião, nós vemos briga por causa de política e até mesmo briga muitas vezes por causa de futebol. Então são três coisas que nos aprisionam muitas vezes que nós nem percebemos. Não há nada de errado você ter a sua religião, não há nada de errado você ter o teu time de futebol que você ama, ou a questão da política também, ter o teu partido, a forma que você pensa. O errado é você deixar essas coisas te aprisionar, a ponto de você brigar com outras pessoas por causa disso. E isso eu estou falando de coisas gritantes, mas tem várias coisas pequenas, desapercebidas muitas vezes a nós, que nos aprisionam. Muitas vezes nós vemos o dinheiro aprisiona as pessoas, sentimentos, ideologias, até mesmo a forma, muitas vezes, quando você pensa, quando você é uma pessoa radical, desculpa, você é uma pessoa radical, que você pensa da forma que você pensa e pronto, ninguém pode te falar o contrário. Isso também é uma prisão, porque você não está aberto para novas ideias, você não está aberto para conhecer outras coisas, porque você já está preso naquilo que você pensa. Então tem vários motivos de coisas que podem estar nos aprisionando e nós nem percebemos.
Não estou falando de pessoas. Você pode estar preso a pessoas, pode estar preso ao passado, pode estar preso a sentimentos. São tantas coisas que podem nos prender. Então, por isso que a questão é, não é livre quem não obteve domínio sobre si mesmo. Quando nós não dominamos essas coisas, nós permitimos que elas nos dominem. E tudo aquilo que nos domina, nós nos tornamos escravos dessas coisas. Então, a partir do momento que você consegue se libertar de tudo isso, você se torna uma pessoa livre. Só dessa forma que você pode se considerar uma pessoa livre. Então você vê que não são só as grandes coisas que nos aprisionam, mas às vezes as pequenas coisas, coisas que nós muitas vezes nem percebemos que pode estar nos prendendo. Eu não sei da sua vida, eu sei da minha. Entende? Então cada um sabe, e muitas vezes você nem sabe, mas está preso. Por isso que tem que haver uma busca desse conhecimento, uma busca de saber realmente aquilo que nos prende. E eu acredito que a maioria de nós queremos essa liberdade, queremos ser livre. Só que muitas vezes nós confundimos o que é liberdade. Quando somos mais novos, eu sempre falo para várias pessoas, mas quando somos mais novos, nós sonhamos com essa liberdade. Eu sonhei com essa liberdade. Quando eu sonhava com essa liberdade, o que eu pensava? Erradamente eu pensava, o dia que eu pudesse fazer o que eu quisesse. Só que quando eu pude fazer o que eu queria, eu vi que isso não era liberdade. Então, essa é a questão. Nós realmente descobrimos o sentido de cada coisa. E a questão da liberdade está basicamente dentro disso. Você não deixar que nada te domine. As coisas foram feitas para nós. Então nós é que temos que dominar os nossos sentimentos, aquilo que nos pertence, não deixar com que os nossos sentimentos nos dominem, não deixar que a nossa vontade nos domine, mas até a nossa própria vontade nós temos que ter um domínio sobre ela. E isso que eu estou falando não é algo simples de se conquistar. É uma busca constante de você primeiro reconhecer naquilo que você está preso e começar a lutar contra. Então essa frase é uma grande realidade. Não é livre quem não obteve domínio sobre si mesmo. Enquanto eu não consigo dominar a mim mesmo, meu sentimento, minha vontade, aquilo que quero, entendeu? Não deixar com que as coisas me dominem, por mais pequenas ou simples que elas sejam, não deixar com que nada me domine, que eu comece a dominar essas coisas, eu vou me tornar uma pessoa livre. E o versículo que eu quero deixar para vocês estará em João 8:32, que diz assim, ó: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Muitas pessoas perguntam, que verdade é essa? E aqui quem fala é Jesus, ele é a verdadeira verdade. Por que Jesus é a verdade? Porque não há mentira nele. Tudo que vem de Deus, tudo que vem de Cristo é verdadeiro. Então, se nós pensarmos um pouquinho sobre Deus, que nós saímos da nossa forma humana como pessoa e começamos a pensar sobre Deus, nós vamos ver que tem algumas coisas que não existem na personalidade de Deus. Por exemplo, para Deus não existe talvez, para Deus não existe dúvidas. Ele sabe todas as coisas. Entende? Então, tem coisas que para nós é tão gritante que para Deus não existe. Deus, ele sabe, pronto, ele faz e pronto, e ele não tem que prestar conta para ninguém. Então, ele é a verdade. A partir do momento que eu começo a reconhecer isso, começo a buscar em Deus, em Jesus Cristo, essa verdade, eu vou descobrir essa liberdade que só ele pode me dar. Isso que eu estou falando para vocês foi algo que eu experimentei. Eu experimentei porque a partir do momento que eu decidi buscar uma vida com Cristo, eu comecei a conquistar a minha liberdade. Ainda continuo, porque isso é uma caminhada constante. Em todo tempo vai ter coisas que vão querer nos aprisionar. Em todo o nosso decorrer da nossa vida sempre vai haver coisas e pessoas até mesmo que vão tentar nos aprisionar. Então, é uma caminhada constante que eu tenho que fazer dia a dia, conquistando a minha liberdade.
me tornando uma pessoa livre, não preso ao dinheiro, não preso ao sistema, não preso à religião,